Oi pessoal, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se o bigode chinês está te incomodando, tirando seu sono, tirando a harmonia da sua face e você está muito chateado por causa disso, hoje eu trouxe dicas incríveis para te ajudar realmente a resolver o seu problema estético de dentro para fora e de fora para dentro. Então vamos aí entender um pouquinho. Eu sou a doutora Tânia, sou farmacêutica pós-graduada na área de estética avançada e trago dicas valiosas aqui no meu canal para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aí ó, se inscreve no meu canal, que você vai ficar por dentro de tudo da área da estética. Então, vamos entender o que eu estou falando. Hoje eu fiz um apanhado geral do que eu faço com as minhas pacientes quando elas chegam dentro do consultório reclamando por causa da queda da face, querendo preencher esse sulco que se forma por causa da idade. É exatamente isso. Eu tenho vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre isso, como se forma o bigode chinês, porque é os coxins de gordura dessa região que caem sobrecarregando aqui. Então eu vou passar para vocês o que eu faço dentro do consultório, a sequência do que eu faço. Geralmente elas chegam querendo preencher essa região, mas tem aí algumas coisas que eu passo para elas que é importante que se faça, porque não adianta só a gente entrar na região e preencher por preencher. Não é assim que funciona, pelo menos não comigo. Eu gosto de tratar o paciente também de dentro, porque a estrutura ela reflete o que está acontecendo internamente com você. O tecido que caiu, ele não caiu aleatoriamente. É porque você não está produzindo tecido de sustentação. Então, a primeira coisa aqui que eu passo para as pacientes, e isso é para todas elas, todos os pacientes que chegam até mim, ali com uns 40 e poucos anos, 50 ou mais, querendo fazer preenchimento, eu passo, a primeira coisa é exatamente o colágeno hidrolisado Verisol, que eu falo muito aqui no meu canal, mas não pode ser qualquer colágeno. Então, dentro desse colágeno, eu olho algumas coisas. A primeira deles é o colágeno certo, que tem que ser o colágeno hidrolisado Verisol. Tem antioxidante? É importantíssimo ter antioxidante. Porque se a pessoa está com 40 e poucos anos, ela já está com queda também, talvez esteja em estresse oxidativo. E é necessário ter quantidade de antioxidante para retirar esses radicais livres. E, inclusive, é um dos motivos da gente adoecer. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre estresse oxidativo. Então, também é uma questão de saúde, não só de estética. Então, dentro desse colágeno, estou deixando aí para vocês uma sugestão, que é o colágeno Upper, que ele é bem completo nesses quesitos que eu estou falando. Tem o colágeno certo? Ponto. Segunda coisa, tem antioxidante, igual eu falei? Também é muito importante. Outra coisa nesse colágeno, ele tem ácido hialurônico. A função do ácido hialurônico, que é esse aqui, né? Aqui já está hidratado, mas nós podemos consumir. É o mesmo ácido, gente, por via oral. Qual é a função do ácido hialurônico? É entrar e preencher espaços intracelulares. E esse ácido aqui, ele é um análogo do que a gente tem na pele. Eles pegaram o que a gente tem e fizeram dentro do laboratório um bioidêntico. Por isso que ele praticamente nunca tem rejeição, a gente pode usar tranquilamente. Mas existe a suplementação oral. Então, dentro do colágeno que eu indico, que eu estou aí já colocando a sugestão para vocês, é exatamente um que tem a quantidade, porque não adianta só ter ácido hialurônico. Não, eu quero a quantidade certa, que é de 50 miligramas para cima, porque vocês podem estar se suplementando de até 600 miligramas dia. Outra coisa que esse colágeno tem que ter, ele tem um anti-age. Isso é muito importante, porque se você já está com pitose, se você já está com o bigode chinês muito acentuado, você está deficiente de algumas substâncias, que pode ser ácido ortossilícico, pode ser aí um nutricolin. Então, é importante que ele tenha um anti-age dentro dessa fórmula
E essa fórmula aí que eu estou colocando para vocês tem o MSM, que no caso é o anti-age aí dessa forma. E aí nós vamos para a segunda coisa que vocês têm que fazer. Gente, isso é todos nós que estamos acima de 50 anos e precisamos preencher o bigode chinês. Você tem que fazer. Por quê? Porque o seu corpo está em queda, ele não produz mais, está sendo degradado. É exatamente consumir via oral o ácido hialurônico. É o mesmo ácido que está aqui, você pode consumir por suplementação. Eu tô deixando aí para vocês sugestões dele. Um do laboratório catarinense de 150 miligramas, porque não basta, mais uma vez eu vou falar, consumir uma dosagem pequena. Tem que consumir uma dosagem maior. Porque se já está ali com o suco instalado, é porque não tem ácido hialurônico para sustentar a face. Então, é importante consumir por via oral, porque a função do ácido hialurônico é exatamente entrar nos meios intracelulares e fornecer água. Porque se você se suplementa, aqui ele está hidratado, mas se você se suplementa por cápsula, porque no caso ele vai estar em pó, quando ele entrar em contato com o seu organismo, ele vai se hidratar e ele vai para os locais que precisa. E temos que pensar que toda pequena ruga hoje ela vai se tornar grande. E a grande que você tem hoje, um dia ela foi pequena. Então, não banalize. Tem que tomar, sim, a suplementação por via oral. E eu sempre indico que vocês tomem pelo menos 300 miligramas dia. Pode ir até 600. Então, se você juntar o colágeno, que eu já deixei lá, né, a sugestão, junto com o ácido hialurônico, é o primeiro passo, os dois primeiros passos aí, para você realmente produzir células de sustentação, porque você não produz mais com o que você tem no seu corpo, porque o corpo está deficiente. Outra coisa que você precisa utilizar, e eu passo sim para as minhas pacientes, elas sabem disso, é usar o retinol, e aí é na pele. O retinol, a função dele, uma das, né, porque são várias, eu vou estar deixando para vocês um vídeo que eu falo só sobre retinol, mas uma das funções dele, já que a gente está falando aqui de sustentação, de preencher, né, bigode chinês, é exatamente formar tecido de sustentação onde você passa ele, que no caso é exatamente estimular a produção de colágeno e elastina. Então eu amo passar para vocês utilizar o retinol, também vou estar deixando aí sugestões de retinol. Eu sempre deixo para vocês passearem lá na Amazon, eu deixo valores diferentes, porque eu sei que cada pessoa tem uma realidade, mas é muito importante esses 3 primeiros aí, que é estar utilizando o colágeno certo, é estar utilizando o ácido hialurônico por via oral, a suplementação, e também passar o retinol, porque ele vai melhorar aí a sua pele, ele produz sim tecido de sustentação e melhora a flacidez. Então, você fornecendo para suas células, vamos pensar aí, gente, numa fórmula de bolo. Quando você vai fazer um bolo, o que você faz? Você não precisa dos ingredientes? A sua célula é a mesma coisa. Para ela produzir células saudáveis, corretas, certinha, ela precisa dos ingredientes certos. E se você não der os ingredientes que ela precisa, por exemplo, se ela precisa produzir tecido de sustentação, ela precisa do colágeno. É o colágeno que faz com que sua célula seja firme, forte, coesa, certinha no lugar. Então, é importante você entender isso. Precisa fornecer para sua célula os nutrientes certos. E aí, depois que você entrou com esses 3 primeiros, que isso daí é dentro da sua casa. Eu passo sempre todas as indicações, tudo bonitinho dentro do consultório. E aí a gente vai para mais uma coisa que é extremamente importante para quem está com muita pitose, está com um bigode chinês muito acentuado. Significa ali que ele está com um processo instalado de grande envelhecimento já na pele. Então, outra dica que eu dou para vocês: diminua tudo na medida do possível a ingestão, a quantidade de bebida alcoólica, açúcar e cigarro. Aí vocês vão falar: poxa, doutora, mas isso não depende só de mim.
Então, se não depende só de vocês, a ingestão de açúcar depende sim. Se vocês não sabem, ingerir quantidades muito grandes de açúcar é um dos motivos que a gente envelhece, porque ocorre a glicação. A glicação é quando a célula, ela recebe uma quantidade muito grande de açúcar e o açúcar, ela faz, o processo de glicação é como se ela melasse as nossas células, ela estraga o colágeno, é a função do açúcar. Então, está sim dentro do seu poder de diminuir, está sim diminuir a quantidade de ingestão de açúcar. Bebida alcoólica e cigarro, procure orientação, procure aí ajuda, que você também vai conseguir diminuir. Mas são as outras duas causas do acelerar de forma muito intensa o processo de envelhecimento. E em conjunto com todas essas soluções que eu dei aqui ao longo do vídeo, agora você vai fazer um bioestímulo de colágeno. Por que agora você vai fazer o bioestímulo de colágeno? Porque você tem colágeno biodisponível. Porque não adianta muitas vezes a galerinha aí dos 50 a mais fazer bioestímulo de colágeno se ela não tem quantidades expressivas de colágeno disponível no corpo. Aí uma vez que você já está se suplementando com colágeno, é hora de fazer um bioestímulo. E o que é esse bioestímulo de colágeno? É feito dentro do consultório e são substâncias que vão estimular ainda mais, agora localizado, ó, pega aí, é localizado, é feito localizadinho. Estimular o seu corpo a produzir tecido de sustentação, que é colágeno. Só que ele precisa que você tenha colágeno no corpo. Então, aí entra Radies, hidroxiapatita de cálcio, Eleva, Elancê, fios de sustentação. Tudo isso é bioestímulo de colágeno. Só que para você fazer um bioestímulo de colágeno, você precisa ter colágeno aí dentro do seu corpo, porque é um dos fatores que muitas das vezes não se tem bons resultados com bioestímulo se você não tiver colágeno biodisponível. Porque já cansei de falar aqui, a partir de 30 anos, estou colocando 30 que é o máximo, porque às vezes pode ser até antes, você para de produzir colágeno. Então é necessário que seja suplementado. Depois de todo esse rolê que a gente passa para o paciente, aí chegamos na última coisa que você precisa fazer quando é resolver o sulco nasogeniano, porque aí você já vai estar resolvendo um tanto de coisa. É fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Eu sempre trago para vocês o ácido hialurônico, esse aqui é o gelzinho, né? Uma seringa de ácido hialurônico. E aí agora é localizado. E olha, gente, diminui pra caramba a quantidade de produto que se gasta quando você entra primeiro com o colágeno, porque você não tem mais colágeno biodisponível, então você vai entrar. Quando você entra com ácido hialurônico, porque é importantíssimo, ele via oral, porque aí você já está tratando internamente o seu corpo. Quando você faz o bioestímulo de colágeno, focando em sustentação, é muito importante. Quando você diminui a ingestão de açúcar, quando você para de fumar e para de beber em excesso. E aí, por último, você vai fazer o preenchimento com ácido hialurônico e a quantidade que se gasta, ela é muito menor e somos dependentes dele quando a gente pensa em preenchimento. Então é muito importante que você entenda isso, que para fazer um preenchimento bacana, realmente eficiente e durável, esses passos que eu dei aqui, eles são importantes. Então tem alguns que você pode fazer aí dentro da sua casa, concorda comigo? Que é tomar o ácido hialurônico, é tomar o colágeno correto, é diminuir a ingestão de açúcar para diminuir aí a glicação, o estrago que faz dentro da sua célula. Então tem coisas que você começa fazendo agora, dentro da sua casa. Então não desanime,
Não desanime, é extremamente importante todos esses passos. E é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa. E um grande abraço em vocês e até o próximo vídeo.